Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olha, hoje estou recebendo aqui com muito prazer o Rodrigo Soares, ele é presidente da Câmara Municipal de Araras. Para quem é de Araras, naturalmente conhece o Rodrigo, mas para quem não é, está aqui, ele já esteve no programa há um tempo atrás. E hoje eu trouxe o Rodrigo para a gente falar mais especificamente sobre a cidade de Araras, enfim, dos malefícios e dos benefícios que o cidadão pode contemplar ao longo do seu dia a dia vivendo aqui na cidade. E, naturalmente, o Rodrigo, como um líder político, evidentemente tem essa capacidade e vivencia isso diariamente, né, Rodrigo? Primeiro, um prazer te receber mais uma vez aqui. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Paulo. Quero parabenizar, Paulo Leone, parabenizar o seu trabalho. Sabe que eu sou fã desde a época da TV, muito tempo você fazia cobertura, sempre entrevistando as pessoas e tem um avanço e uma comunicação muito fácil. Eu acho que você consegue atingir isso junto com a pessoa que está dentro de casa, a participar do seu programa com uma visão bem diferenciada e mais bem humanizada. Então, estou muito feliz de poder falar um pouquinho aqui do nosso trabalho como vereador na cidade de Araras. Rodrigo, se a gente tivesse que fazer um mapeamento hoje na atual legislatura, o que é que você pode desenhar para o cidadão de Araras? Algum projeto que está em andamento, ou que deixou de ser concluído, ou que deveria ser iniciado e não foi? Enfim, vamos por aí, depois a gente vai desvendando aí tudo que está acontecendo em Araras. Olha, na realidade a cidade enfrenta os seus problemas naturais de um município. A gente percebe que a queda de arrecadação é algo que tem acontecido não só em Araras, em muitos municípios. Acima disso também o endividamento da máquina pública também é uma das dificuldades que a gente percebe. Só que a cidade precisa fazer algum engajamento na parte empresarial, na parte também do turismo. Nós conseguimos passar o patamar da cidade de Araras e a gente precisa fazer um investimento muito maior. Na realidade, o que falta hoje, eu sempre defendi isso, é um plano, um projeto, um pacto municipal para 20 anos. A gente precisa mapear a nossa cidade, qual é a progressão que a gente tem de uma política pública que realmente seja eficaz para 20 anos. Na realidade, a gente que é gestor ou político, a gente precisa ser um resultado muito mais rápido, Paulo. Normalmente 4 anos. Porque aí você já pensa os 4 anos para tentar uma reeleição. Mas eu acho que a gente precisava fazer um pacto muito maior, discutir amplamente com todas as forças políticas, com as forças técnicas do município, para a gente pensar nesse pacto municipal. Pergunto, seus pares caminham nesse sentido, comunam com essa sua sugestão? Eles têm esse entendimento? Olha, eu sinto que a Câmara, nesse momento, pelo menos no início, tem muito compactuado junto com a gestão, tem aproveitado essa questão, e eu percebo que a gestão também tem criado esse diálogo. Tem que haver uma relação de equilíbrio, porque senão fica difícil. Mas, né? mas é muito difícil ser num colegiado, pode ser num parlamento, você ter uma unanimidade das decisões. Mas eu tenho sentido que tem caminhado sim com esse objetivo. Não sei se for de um pacto municipal, mas sim, pelo menos tem caminhado junto com a gestão, nas decisões mais importantes da cidade, com o intuito de ver o momento que a cidade está enfrentando. Mas eu acho que a gente tem que passar por um segundo patamar, que era fazer um pacto municipal com o intuito mesmo da gente conseguir fazer uma projeção de um trabalho para 20 anos. Se a gente tivesse que mapear, você é o presidente da Câmara, portanto você tem lá os vereadores que têm um contato direto diuturnamente com a população e com isso eles trazem esses problemas até a Câmara Municipal e naturalmente quando vocês se reúnem, e acredito que haja debates, enfim, e há colocações dessas necessidades. Se você tivesse que indicar um problema mais comum que tem chegado até a Câmara Municipal, você citaria qual? Olha, a gente tem um problema da infraestrutura. Eu acho que é algo que a gente precisa melhorar muito dentro do nosso município. A zeladoria, que é um serviço básico de resolver, não é tão difícil. A gente enfrenta dificuldades por falta de pagamento anterior. Então a empresa ainda não recebeu, a gente percebe que isso, hoje a zeladoria seria o mais básico de resolver dentro dos problemas. E nós precisamos avançar na questão da área da saúde, que eu já vejo, pelo menos saindo da UTI, começando a respirar, principalmente para quem utiliza o sistema público
da cidade de Araras. Nós tivemos aqui agora recentemente, através da Mandic, mais de 42 leitos novos abertos aqui. A gente também hoje tem uma aprovação praticamente importante durante essa semana na Câmara Municipal, que é um novo consórcio de saúde, contratação de via mais médicos, mais exames. Então, assim, a saúde eu consigo perceber que está saindo desse respiro. Mas o básico de resolver, onde que é o problema que eu sinto que a população tem cobrado, é a zeladoria nesse momento. Na questão financeira, no recolhimento de impostos, enfim, é que você tem o reflexo e a partir dali que você recebe é que você pulveriza nos determinados setores, como é esse que você disse aí, da infraestrutura, da saúde, educação. Qual é a ótica hoje que se apresenta quando você olha na direção da educação? Olha, dentro do município eu percebo que nós temos um gestor muito experiente. Ele teve na cidade de Piracicaba, o Bruno Rosa, tem um talento enorme na parte de gerenciamento educacional. E a educação na parte que eu digo assim, ela é mais funcionada a parte estrutural que a gente precisa fazer acontecer. A parte pedagógica, principalmente o município, eu preciso que a gente tenha bons professores, já tem um avanço na qualidade de ensino, mas eu acho que é mais a gente gerir essa questão. A educação é muito necessária hoje e a gente precisa fazer esse pacto. Hoje você tem uma educação com um orçamento de 25%, a gente percebe que sofre um pouquinho devido à arrecadação, mas mesmo assim, esse gestor que eu citei o nome aqui, que é o atual secretário de Educação, é muito talentoso. Ele tem, de uma certa forma, administrado essas questões. Será alguns enxugamentos na parte educacional, mas não que caia a qualidade de ensino, mas a estrutura mesmo para que possa ter um passo maior. O olhar, não é, do vereador é sempre um olhar crítico porque ele representa o olho da população. A questão de segurança, qual é o olhar que se tem voltado hoje para a segurança de Araras? O que você avalia através dos seus pares lá na Câmara Municipal? O que precisa, o que não precisa? O que vocês têm debatido a respeito disso? Olha, Paulo, a segurança é principal, né? Todo mundo quer ter a sensação de segurança. Sim. Acho que a gente passa dois patamares da segurança. Primeiro, a nossa legislação muito arcaica, o nosso código, pode-se dizer assim, é difícil. Eu vejo uma atuação tanto da Polícia Militar como também da Guarda Municipal, e aí eu quero fazer uma cobrança aqui junto ao Estado de São Paulo, que é a obrigação e responsabilidade do Estado. Porém, o município faz a sua parte. Nós temos um efetivo enorme da Guarda Municipal e a gente precisa ampliar algumas coisas. A gente já instalou aqui a muralha digital, mas ainda não está funcionando da forma eficaz que deveria funcionar. Entendi. A gente teve em São Paulo, através do prefeito Ricardo Nunes, o Sampa, que está prendendo muita gente, aí bandidos, aí praticamente mais de 500 pessoas foram presas devido ao reconhecimento facial. E nós temos condição de fazer isso também aqui na cidade de Araras. E a gente precisa fazer, apertar o Estado para poder encaminhar os profissionais da área de segurança. O município está fazendo o arrozinho e feijão. Se você pegar em torno de outras cidades, o município de Araras é uma das cidades com índice mais satisfatório e seguro em comparação da região. E isso é ruim para nós também, às vezes, viu, Paulo? Sabe por quê? Porque o Estado vem aqui e acaba retirando policiais para poder equilibrar os outros municípios onde que o índice de segurança tem aumentado. Então a gente precisa fazer uma força de segurança maior, fazer funcionar a nossa muralha digital de uma forma muito mais eficaz, porque as câmeras hoje, a tecnologia, celular, monitoramento tem sido de grande avalia para forçar a questão de segurança. E em contrapartida também a gente tem que continuar pressionando o Estado, não é porque nós temos um número satisfatório para o Estado, mas para a população ainda não é. E a gente precisa continuar pressionando o Estado para dar essa sensação de segurança para a nossa cidade. Espetacular. Você sabe que eu estou te vendo falando, estou te assistindo aqui e eu estou me reportando à sua história do trabalho em frente a uma loja e tudo começa ali. Eu acho isso sensacional. Por que eu estou falando isso? Porque muito em breve você vai estrear um programa aqui, não é? Sem dúvida, eu vou estar com um programa, algo que eu já tinha um sonho. Qual é o perfil dele? O programa vai ser um pouco meio polêmico, o programa está na tela, aonde que a gente vai passar mesmo a informação da cidade, a informação nua e crua, como pode-se dizer, um pouco mais mostrando essa verdade nesse meio de comunicação,
um tema um pouco mais sensacionalista, pode-se dizer assim, mas com uma visão. Quanto tempo de programa? O programa inicial ele é uma vez por semana, são 30 minutos. Eu já tinha imaginado o diário isso, mas eu sei com suas atribuições lá. Sim. Ou pelo menos dia sim, dia não. É uma sugestão aí para você. Eu vou acatar a sua sugestão. A gente inicia a primeira parte uma vez por semana e depois a gente vai ampliando conforme o resultado. 30 minutos, 1 hora, já foi definido isso? 30 minutos o programa, para que a gente pudesse colocar ele em prática. É uma parte experimental para a TV. Para mim é um sonho, porque é algo que eu já queria buscar isso daqui no meio de comunicação. Quem gosta, eu já trabalhei na TV, sabe da importância de você estar nessa visibilidade. Então acho que o programa vai somar muito, vai trazer notícia de Araras, toda a região. Você vai ter reportagem externa? Vamos ter reportagem externa também na rua, vai ter uma equipe. Vamos contar a história de pessoas aqui na parte do social, pedir ajuda, colaboração, para que a gente possa trazer uma devolução muito maior junto com a população. Bom, você tem a informação lá na Câmara, você tem ali, é um centro de convergência de necessidades despertas, porque você vai ao bairro, os vereadores lá estão e traz o problema, e isso vai, de alguma maneira, facilita muito. Mas o olhar curioso e a experiência não é sempre de trazer o que está na atualidade. Na atualidade, no topo da curiosidade, de querer saber, não é? A quantas anda é muito importante. Não, sem dúvida. Isso, eu até peço o apoio seu, pela estrutura sua e pela experiência que você já tem na carreira artística, principalmente da TV, nas telas, sabe da importância. Eu acho que dessa vez eu vou conseguir fazer, Paulo. Eu já tive fazendo guia Shop TV, eu já tive fazendo venda de... Já fiz muito isso. Vendendo produtos através da TV. Agora a gente vem com uma nova roupagem, que era algo que eu já queria, que era levar a informação junto à população. Você passar o canal da Voz, lá vai ter o Fala Povo, onde as pessoas vão poder falar o problema, reclamar a sugestão do que podia melhorar no seu bairro, aí na sua rua. Então, tem uma construção muito grande para a gente levar realmente a informação de uma forma muito mais próxima do povo que vai estar acompanhando, até dos espectadores. Estou curioso para acompanhar isso daí. Eu acredito que você vai gostar, a estrutura nossa é uma estrutura bem enxuta, mas ao mesmo tempo eu vejo uma estrutura muito bem organizada. E eu percebo isso daí de pessoas que estão muito afim de fazer esse trabalho acontecer, e é um meio de jornalismo dentro da cidade de Araras que nunca teve. Eu acredito que ao longo desse tempo a gente tem outro tipo de modelo de jornalismo, mas é um jornalismo muito mais impactante para poder buscar essa informação. Legal, cara. É a nova geração, a gente vai ficando velhinho, vão chegando os novos talentos, enfim. Bacana, parabéns pelo teu trabalho. Eu não vejo velhinho, Paulo. Eu costumo dizer que você é igual o Romário. Quando o jogador novo corre para lá, para cá e consegue fazer um gol, o Romário fica apenas parado em um lugar. Quando ele tem oportunidade, gol. E a mesma coisa você. Você já é experiente. O que eu vou passar agora, muitas vezes você já viveu, já sabe o caminho das pedras. Então, assim, você só fica ali aguardando. Quando a oportunidade tem, você empurra a bola pro gol. Como diria Romário, é isso aí, parceiro. Querido, muito obrigado por você ter vindo. Depois você me conta aí quando vai ser a estreia, vai ser amplamente divulgado, não só na Rede Conecta de rádio, mas também aqui na Rede Conecta de televisão. E uma surpresa bastante gostosa de ouvir, porque o DNA você tem. Agora é só usar os artifícios todos que a vida lhe proporciona através desse seu cargo, né, que facilita bastante. Sem dúvida, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho com a população, poder falar um pouquinho também com as pessoas que acompanham o seu excelente trabalho. E eu creio que vai somar muito. Vai ser às quartas-feiras aqui na TV Conecta. Final da tarde? Finalzinho da tarde, a partir das 18 horas, a gente já vai estar iniciando o nosso programa com tudo. O programa está na tela e eu tenho certeza que vai falar muito com a população e a população também vai acompanhar e vai ter voz dentro do nosso programa. Aí, Rodrigo Soares, presidente da Câmara Municipal da cidade de Araras. Um prazer mais uma vez recebê-lo, sendo redundante até na conclusão, mas esperando que você continue com esse carinho todo que é dispensado a nós todos, com a chegada aí do Rodrigo, tá bom? Um beijo a todos, obrigado mais uma vez da tua presença, volte sempre. Obrigado. E nós voltamos.
superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Pessoal, nessas coincidências que a vida nos proporciona, saiu um Soares, está entrando outro. Só que um é político e esse é médico. Estou aqui com o doutor Pedro Paulo Soares, ela estava brincando, se for por falta de discípulos, você já está abençoado, né? Por causa do nome, né? Doutor Pedro Paulo, psiquiatra. Que bom, que bom. O que te levou para essa área aí, Pedro Paulo? Rapaz, a história é longa, mas eu agradeço primeiramente o convite, seu, Paulo, de estar aqui com você. Seja bem-vindo. E dizer que a gente está muito feliz porque a gente está conseguindo trabalhar o ser humano como um todo, né? Eu já trabalhei em outras áreas da medicina, mas a psiquiatria ela é mais... Ela me encanta porque ela consegue mexer com aquilo que não é tão perceptível. Aliás, a tônica da nossa conversa, deixa eu anunciar para vocês, saúde do homem dentro do contexto da psiquiatria. Sim, interessante isso. Porque nós, até por uma questão histórica, o homem ele tem que sempre se mostrar forte, imbatível, inabalável, e isso tem um preço. Rapaz, isso é cultural, né? A gente é educado, não pode chorar, não pode expressar as emoções, tem que ser forte. Eu não vejo isso, por um lado é bom, porque nós precisamos liderar as nossas famílias, nós precisamos morrer pelas nossas famílias, liderar a nossa pátria, as nossas comunidades. Mas, por outro lado, às vezes a gente quer ser super-herói. Eu digo, nós mesmos, nós aqui... E aí é que nasce o problema. Porque a gente só vai buscar ajuda quando está no limite já. Sim. Já está estourando que vai buscar ajuda. Aliás, mulher tem o hábito, normalmente, de cuidar, até por uma responsabilidade sobre a prole, não é? Qualquer coisa, vai ao médico, vai ao pronto-socorro. Nós somos mais reticentes em relação a nos cuidarmos, não é? Em tudo, né? A gente espera o limite para poder ir. Por questões culturais e por achar que tem superpoderes mesmo, a gente evita ao máximo. A mulher não, ela já tem mais facilidade, né? Ela é mais aberta, nós somos mais fechados. É verdade. Até para falar das nossas emoções entre os amigos, é mais fácil um amigo homem com o outro zoar o outro do que realmente levar a sério um problema. Questão financeira, questão sexual, a questão de relacionamento familiar. Tem uma série de coisas que são tabus e que verdadeiramente o cara ele tem que ir ou num bar, ou num restaurante, ou numa praça para sentar com um amigo. Doutor Pedro, eu queria que você, por favor, se eu entendo que seja possível isso, que você fizesse um mapeamento, mesmo que rapidamente, a respeito do perfil do homem brasileiro hoje, e vão especificamente aqui no estado de São Paulo, que já tem uma outra postura, que é uma coisa de mais cobrança, de mais competitividade. Que análise a gente pode fazer desse homem? Olha, o homem, no Brasil, 62% dos homens só procuram ajuda médica para essa área mental quando já estão nos últimos detalhes, já está no limite. Tá. Ele espera quase que estourar a tampa para poder procurar ajuda, né? E é uma característica muito forte também do homem, estatisticamente mostra que o homem ele tem uma taxa de suicídio até maior do que das mulheres, 4 vezes maior. Puxa e vivem vida. 7 anos menos do que as mulheres. Então nós homens deveríamos estar mais atentos à nossa saúde por vivermos menos, temos uma taxa de suicídio maior, ou seja, parece que não tem solução os problemas, e a gente também procura ajuda médica em último estágio. Então, só por esses dados, isso é dados do Brasil, IBGE e outras fontes, já mostra a extrema necessidade de nós nos aplicarmos mais, nos dedicarmos mais na prevenção de doenças, sejam elas orgânicas, crônico-degenerativas,
ou até mesmo doenças de ordem mental, emocional. Como é que se faz isso dentro da ótica da psiquiatria? Olha, a gente primeiro tem que ter ações, eu acredito muito numa medicina mais integrativa. A gente não pode ter só ações curativas. O que a gente está fazendo agora, e eu agradeço o teu espaço, é um espaço de prevenção. Por quê? Porque a gente precisa falar mais sobre isso. As pessoas têm um tabu de falar sobre alguns temas. E esse tema da saúde do homem, que depois de muito tempo a iniciativa pública e privada começou a perceber, precisamos investir mais nos homens, precisamos cuidar dos nossos empresários, dos nossos chefes de família, dos trabalhadores que estão na ponta carregando as famílias. Depois de algum tempo se percebeu. E a gente aqui nesse espaço está fazendo prevenção. Prevenção é trazer informação, trazer educação, mas mostrar para o público, para o ser humano, para o homem, que ele não pode só se matar de trabalhar, que a vida dele tem outros aspectos. Nós fomos doutrinados a trabalhar. E a gente precisa entender que existem outras áreas da nossa vida que precisam ser investidas. Você sabe que você fez uma menção aí, eu achei interessante. Eu me reportei, porque eu tive uma infância muito bacana aqui em Araras, e até por uma questão de época, de tranquilidade, as pessoas têm uma vida mais prolongada. Mas o que a gente percebeu, você falou imediatamente, já visualizei. Lembrou a geração, né? A mulher, as viúvas, cara. Realmente as mulheres vivem mais do que os homens. Claro que isso registrado em mim, agora dado por um profissional da área, com estatísticas e provas e tudo mais. Interessantíssimo. Você tem algum trabalho de reunião dessas pessoas, onde eles conversam entre eles, ou você só atende no consultório? Como é que é a tua relação em relação a esse tipo de comportamento? Na verdade, a gente precisa, até é um apelo meu, né? Porque depois que a gente passa algumas nuances da vida, algumas dificuldades, começa a perceber que a vida precisa ter mais propósito, precisa ter uma visão mais humanitária, precisa ter mais tempo para servir as pessoas. Então, eu percebi que a gente precisa fazer algo pela sociedade, de maneira voluntária. E a gente faz isso. A gente faz isso não só na minha clínica, que a gente faz um trabalho de educação, de prevenção, de palestras, de acompanhamento mais próximo, mas um trabalho também de voluntariado. A gente organizou um movimento de homens para poder estarmos juntos ali, porque os homens não se falam. Cada um fica na sua bolha familiar, como se o mundo fosse perfeito. E a gente está querendo fazer o quê? Homens, conversem, falem sobre seus problemas. Se reúnam num ambiente onde vocês podem trocar figurinha. E essas diferentes expertises desses homens, um pode ajudar o outro. A gente começa a perceber que no teu bairro lá tem muita gente boa, gente que é da tua área de comunicação, gente que é advogado, gente que é médico, dentista, gente que é arquiteto, gente que é pedreiro. Esse pessoal sentado, basicamente eles vão ter os mesmos problemas e dificuldades de trabalho, de família, de filhos, de saúde, de exames médicos. E quando esse pessoal senta, as dores são resolvidas em comum. Olha só. Aí vem a frase, pensei que era só comigo, né? Tem outros pares também. Né? Lembra daquele ditado, né, que a grama do vizinho é mais verde, né? Melhor do que a sua? Só que quando você senta com um amigo, um colega ou algum conhecido, você começa a dizer, rapaz, pensei que só lá em casa que tinha problema com o filho, adolescente. O outro, rapaz, pensei que só eu que tinha dívida. O outro, rapaz, só eu que tinha medo de ir no médico. E quando senta para conversar, a conversa flui. E uma rede de ajuda. Doutor Pedro, hoje você está aqui, a gente está falando para um número grande de cidades e tal, uma população bastante significativa, mas eu queria saber no dia a dia como é que você faz para divulgar a importância dessa sua observação, desse seu trabalho. No dia a dia a gente primeiro tem que fazer uma... Para reunir essas pessoas, como é que faz isso? A gente primeiro tem um trabalho no consultório diferenciado, né? A gente... tem uma prática médica de evitar-se remédios e retirar remédios. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente está em busca de uma pílula da felicidade. Então a gente está buscando muito isso. As pessoas chegam no consultório desesperadas porque querem remédio para dormir. Eles não querem entender por que não estão dormindo. Eles querem só algo para dormir, ou algo para não chorar, ou algo para não fazer uma coisa contra eles. Só que eles não buscam a raiz do problema. Então quando a gente conversa com essas pessoas que estão muito debilitadas, a gente busca fazer o quê? Entender a raiz do problema. Mas para entender a raiz do problema tem que ter muita conversa, muita reflexão, e é um trabalho educativo, é um trabalho de investigação. E essa forma de trabalhar mais curativa e preventiva trouxe na gente uma vontade de reunir homens também para dar um enfoque para a saúde masculina num ambiente mais íntimo. A gente faz alguns movimentos, a gente vai fazer agora um evento para homens, chamado Homens Soberanos, para que eles possam vir, nós estamos trazendo um palestrante de fora para a gente poder
trocar figurinha, empresário. Então a gente tem muito essa intenção de poder ajudar. É um trabalho de voluntariado que a gente faz e isso é mais importante do que qualquer remuneração, não tem preço. Quando tu vê as pessoas transformadas, as famílias transformadas, os homens melhores de saúde, sabe? Que alguns brincam com a sua saúde. Sim. Tem muitas piadas sobre saúde de homem, né? Que a gente brinca, mas quando eles ficam transformados, não tem preço isso. É engraçado porque eu vou me reportar à infância novamente. Os homens tinham como status encontrar em bares, em restaurantes, principalmente em bares, porque só aqueles que tinham um poder aquisitivo mais acentuado é que realmente... E a gente percebe que existem outros tipos de reuniões que têm acontecido, talvez não na mesma intensidade, mas, por exemplo, reunir amigos para fazer um exercício. Não é? Hoje você tem o privilégio de algumas praças terem aqueles aparelhos e tal, que as pessoas podem ir lá. Você tem, no caso de Araras, você tem o lago que você pode caminhar, você tem avenidas aqui. Você toca nessa área também? Nós buscamos aprender que o homem, o ser humano como um todo, ele tem que ter uma visão holística. A gente não pode fragmentar, porque a medicina fragmenta. Sei. E divide em várias especialidades e subespecialidades. Isso fez com que a gente se afastasse do homem como um todo. Então a gente precisa retomar esse caminho para entender que nós somos um todo complexo. E essa parte que você falou de viver em comunidade, isso faz parte da recuperação do ser humano, como um todo. É muito mais fácil quando você está engajado no movimento, está vivendo em comunidade, a gente se ajudar, dar as mãos e andarmos juntos em prol de um propósito, de uma causa. Agora, sozinho é mais difícil. Então, esses movimentos de andar em praças, grupos de caminhada, reuniões, fitness, corridas, maratonas, até ajudar a servir ao próximo, isso é uma das formas mais fáceis de mobilizar pessoas do que ficar indo sozinho na contramão. É muito mais difícil. Porque o ar da gratidão, ele não tem preço, né? Aquilo que você faz para o próximo, intimamente já está substanciado e a pessoa já se entende, já vai lá, Você tocou no ponto agora. Bem, que maravilha. Você tocou no ponto que a gente só vai... a gente é mais grato quando a gente recebe muito. Quando a gente recebe muito, a gente quer agradecer mais. Sim. E aí teu coração não aguenta, porque tu aguentou, tu foi agraciado com tanta bênção, com tantas coisas boas que a vida te deu, e agora tu vai ser egocêntrico, centralizador e egoísta, mesquinho. Entendi. Não. Tu quer explodir teu coração para quê? Para alcançar mais pessoas. Isso não tem preço. Você veio de Americana? Sim. Onde é que você tem a clínica lá? Você tem a clínica? É um Sim, hospital? na clínica. É a clínica de psiquiatria. É a clínica Harmony. Harmony. Isso. Fica de harmonia? Isso, Harmony. de harmonia. Harmony. Fica na Antônio Fresarim. Eu vou deixar depois o Instagram. Pode falar o vocês, telefone, aí. às vezes a pessoa quer uma informação. Eu vou deixar o Instagram. Rede social. O Instagram é legal, que é o @ né? DR de doutor Pedro Paulo e o número 7. Tá. Só isso, Dr. Pedro Paulo 7. Alguma coisa Se quiser alguma holística? informação sobre o movimento de homens, que é os Sei. soberanos, pode nos procurar. E também informações sobre a própria Porque clínica. se faz né? lá, por que não aqui também, não é? Ou em Mogi, ou em outras cidades. Podemos fazer. Se ampliar um movimento como Podemos esse, fazer. né? Como se trata de um movimento voluntário, né? Sim. A gente tem alguns desafios. Tá. E essa expansão, ela vem naturalmente, porque é tipo como você falou, uma corrente do bem. Sim. Quem é agraciado, quem é beneficiado, quer expandir isso daí. O que eu acho sensacional, eu gosto muito de exercício, e depois fora do ar eu conto minha idade para você. Quem me conhece, conhece. E o que a gente percebe são as pessoas de mais idade com iniciativa. É importante porque você fazer uma caminhada, eu, por exemplo, moro em Piracicaba, estou sempre caminhando à margem direita do rio ali. Sim. Isso não tem preço, cara. Quando eu posso ir, é maravilhoso, né? Você sabe que não dá para começar o dia sem uma atividade física. Porém, você tem que adequar na tua rotina. Sabe que horas eu vou para a academia? De 22 às 23 horas. Sei. Mas está adequado na minha rotina. Você sabe que eu funciono mais cedo do que no final da tarde, né? Mais de manhã? Tem gente que se dá bem no final do dia, final do né? dia, né? E eu tenho que ser de manhã. Se eu não fizer de manhã, esquece, não vou fazer mais ao longo do dia. Então, mas o importante é adequar. Porque a gente sabe Sim. que é uma corrida, né? Eu pensei que se o cara come todo dia, se exercita todo dia. Porque é uma matemática, tem que gastar, tem que colocar para fora a energia que ele adquiriu pelos alimentos e funcionar a máquina, né? Sim. Você falou da tua idade aí. Função alimentar é fundamental. Totalmente. Um bom exercício para a saúde mental, com toda certeza, Totalmente. não é?
Nosso tempo está terminando, doutor Poxa, Pedro uma pena. Paulo Soares. Eu queria que você ficasse à vontade para dirigir e falar para os homens aí o que você quiser, enfim. A gente já está meio que fomentando essa ideia, mas você pode concluir, por favor. Eu só queria fazer um convite, na verdade. É quase que um apelo, porque nós homens precisamos estar mais próximos, mais unidos, em prol da nossa saúde, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional, espiritual. Nós somos um todo, mas para isso a gente tem que investir mais tempo, mais dedicação, quebrar alguns tabus. Eu sei que nós tomamos alguns posicionamentos de super-heróis, mas nós precisamos entender que nós também precisamos ser ajudados. Agora, juntos, nós somos mais fortes para alcançarmos melhor plenitude no viver. Então, eu faço esse convite para você. Se você quer um movimento, participar de um movimento como Soberanos, que é um movimento de voluntariado, a gente está aqui para poder servir e te ajudar, tá bom? Fica o meu convite. Eu agradeço você também pelo espaço. Eu acho que a palavra é socializar-se. Nós temos que nos socializarmos em todas as atividades que nos cercam no dia a dia. Ou ajudar alguém, ou fazer o bem para alguém, o próprio exercício, que é uma autoajuda fundamental, se preocupar mais um pouquinho com o consumo exagerado de álcool, do tabaco, são uma série de situações, excesso de comida, hein, doutor? Isso dá mais uns 4 programas aí, depois a gente vem aqui para falar sobre isso, viu? Maravilha, já vamos escolher alguns temas, você volta. E te volto com o maior prazer. Olha, muito obrigado. Obrigado, viu, Paulo? Pessoal, falei aqui com o doutor Pedro Paulo Soares, o Paulo é de vício já, né? Doutor Pedro Paulo Soares, psiquiatra, diretamente da cidade de Americana, e eu estou colocando o Instagram dele aí no vídeo para que vocês possam acessar e se inteirar mais desses movimentos todos e da importância, não é, que ele tem nesse contexto dentro da nossa sociedade. Nós voltamos. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, para fazer jus à atividade dela, que é a arquitetura, a elegância também é proporcional na medida certa e na dose certa. Aqui, mais uma vez, a minha convidada de sempre, a Renisa Raso, como eu disse para vocês, arquiteta, e hoje o nosso tema versa sobre revestimentos. Vamos falar um pouco sobre tendências. E quando a gente fala sobre tendências, Renisa, o que usar? Primeiro, uma delícia estar aqui com vocês sempre. E os revestimentos vêm numa proposta de remeter à natureza. Então, quanto mais naturais, tanto na estamparia, quanto no seu toque, nos formatos, mais tendência eles estão, mais modernos, e sempre os materiais naturais são atemporais, né? Bom, o que é bom da tua atividade, que você é uma pessoa que circula o mundo aí. Você esteve em Milão recentemente, não é? Numa feira? Estive, sim. O que você viu de novidade lá para trazer para nós aqui? Lá, assim como aqui, o natural, né? O natural, a composição dos materiais naturais estão sempre em alta. Sei. E você registrou isso, se não me falha a memória. Você acho que gravou alguma coisa pertinente ao nosso tema de hoje? Registrei lá em Milão várias coisas, e também que eu queria mostrar para vocês, referente aos revestimentos, que eu estive agora na Revestir, que é a maior feira de acabamentos da América Latina, e estive agora no showroom de uma das fábricas, que é super parceira nossa, que eu adoro, conferindo uma coleção que veio
com todo esse propósito. É uma coleção de uma chamada Ikigai, que é uma linha japonesa que evidencia mais ainda todo esse propósito da natureza remetida nos revestimentos. Para o português, Ikigai, razão de ser. Vamos conferir então, né, minha amiga? Como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui nesse espaço super bacana para exemplificar melhor para vocês esses produtos que eu sou apaixonada e utilizo demais nos meus projetos. E eu vou apresentar para vocês que são lançamentos desse ano. Está cada vez mais em alta os revestimentos que remetem à natureza e nos faz descobrir o nosso propósito através das texturas, dos toques e da estamparia. Os amadeirados a gente adora usar, tanto para a área interna quanto a área externa. Eles estão cada vez mais com a sua estamparia e o seu toque mais remetendo às madeiras naturais possíveis. Ainda falando sobre madeiras, os ripados continuam ainda em alta e agora na versão dos porcelanatos. Um ótimo exemplo são os porcelanatos que remetem às pedras naturais. Inclusive, quando usamos em piscina, traz maior naturalidade e leveza para os ambientes. E o melhor, que em cada peça ela expressa a realidade do material representado. Com sua atmosfera mais próxima da realidade, tanto na impressão gráfica quanto no relevo digital. E falando de pedras, nós temos diversas formas de expressar essa natureza, inclusive os marmorizados, que são sem dúvida os meus queridinhos. Os marmorizados, eles podem ser acetinados ou também a mesma peça na versão polida. E eles podem ser usados nas áreas internas e externas da casa, que tem a versão EXT, própria e adequada para as áreas externas e molhadas. E o que falar da mesma peça quando a gente tem a composição dele no decor, na versão decorada. Sem dúvida, não é só sobre escolher um revestimento, é dar um sentido, um propósito para cada escolha, para cada sensação. Renisa, que maravilha, hein? Viu? Quanta informação concentrada ali num único espaço. Não é sensacional, demais? Muito bom, muito bom. Nos facilita bastante a hora que a gente vai apresentar para o cliente a diferença de um com o outro e ele vê a gama, o leque, né, de opções que tem no mercado. Referências, né? Referências. Sensacional. Quero esse, não gosto desse, quero aquilo. Olha, na minha situação,
Renisa, como é que é? Não, isso aqui você usa aquilo, aquele outro. E comparar, muito bom, né, um com o outro e fazer a composição. Essa relação ambiente. é espetacular, que Muito dá bom. o equilíbrio, não é? Exato. Onde é que eu te acho nas redes sociais? Estou no Instagram, @RenisaRazoArquitetura. Lá tem todos os meus contatos e vocês são sempre muito bem-vindos. É só você acessar ou acompanhar semanalmente o programa com a gente aqui. Obrigado, viu, Renisa? Eu que agradeço mais uma vez. Você que está reformando, construindo, pode sempre contar com a gente. Estamos aqui.